Boa tarde, queridos irmãos e irmãs do nosso Centro Despertar da Consciência. Hoje estaremos aqui, como é sábado e como é de costume, temos a nossa palestra pública. Hoje teremos a nossa palestra. Eu, Cléo Santos, trabalhadora da casa, farei a palestra e o tema é A Caminho de Emaús, uma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do 13 ao 35. Convidamos os irmãos que possam colocar uma garrafinha ou um copo de água para que seja fluidificada. Os rogaremos à espiritualidade maior que nos dirige, que possa fluidificar esta água. Aproveitamos também para avisar aos irmãos que teremos os nossos estudos da segunda-feira, às 19 horas, do Livro dos Espíritos e logo após o Evangelho segundo o Espiritismo, todos nas redes sociais. Então, a partir de hoje, enquanto já estamos fazendo isso, na verdade, não é? E enquanto durar a quarentena, nós faremos às segundas-feiras o estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho. E aos sábados, a palestra pública, não é? Respeitando o nosso calendário e aproveitando a oportunidade de compartilhar com os irmãos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Nesse momento, eu vou fazer a prece inicial, pedindo o amparo dos bons espíritos para a nossa tarefa. Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga que nos dirige, nosso irmão Abdu, nosso dirigente espiritual. Nesse momento, Senhor, nos colocamos em Tuas mãos, para que nos envolva em fluidos de paz, de harmonia e de muito amor. E que assim possamos, nesse momento em que estamos em nossos lares, buscando esse equilíbrio emocional e espiritual, podemos compartilhar das palavras do Mestre Jesus, do Evangelho, nos trazendo instrução, nos trazendo direção, nos trazendo amparo. Que a sua presença amiga, Mestre, se faça não só aqui no nosso centro, mas em todos os lares, alcançando todos os irmãos que nesse momento compartilham conosco essa oportunidade. E é dentro dessa paz, dessa luz, dessa harmonia, rogando o amparo de toda a espiritualidade maior, é que damos por iniciado o estudo doutrinário evangélico da tarde de hoje. Que assim seja. Estamos aqui hoje trazendo mais um ensinamento do Evangelho de Jesus, que está em Lucas, no capítulo 24, dos versículos 13 ao 35, no caminho de Emaús. Não faremos a leitura na íntegra do Evangelho, por ser muito extensa, e deixaremos a curiosidade aos irmãos que possam buscá-la direto da fonte. Mas faremos uma leitura à luz da doutrina espírita, não é? E pedimos aos irmãos que possam vibrar em favor a essa que vos fala, trazendo o amparo da espiritualidade e a presença amiga do nosso Mestre Jesus. Essa passagem fala do momento em que 2 discípulos saíam de Jerusalém a caminho de Emaús. Emaús era uma cidade que ficava a mais ou menos 12 quilômetros de Jerusalém. E eles não conseguiam compreender o que tinha acontecido, eles não entendiam por que Jesus veio, como diz o Evangelho, redimi-los daquela situação e passou por tanto sofrimento, por tanta angústia. E esse momento foi tão significativo na vida desses, como de tantos outros apóstolos e discípulos de Jesus, que eles não aguentaram e saíram. E foram à direção de Jerusalém. Durante essa caminhada, eles encontram
um desconhecido, e esse desconhecido pergunta por que é que eles estão, o que é que eles estão fazendo ali. E um deles, de nome Cleófas, responde que esse desconhecido é a única pessoa da região que não sabe o acontecido dos últimos dias. E fala de Jesus, e fala da importância, e fala do trabalho, não é? Mas com muita tristeza, com muita mágoa, com muita angústia, por ter presenciado todo aquele sofrimento. E Jesus, lá no versículo 25, responde: ó tolos e lentos de coração, para crer em todas as coisas que falaram os profetas, porventura não era necessário Cristo padecer essas coisas e entrar em sua glória? E aí Jesus vai caminhando com esses discípulos e vai explicando de Moisés, desde o começo até o finalzinho do Antigo Testamento, as previsões, o que foi dito no Antigo Testamento acerca da vinda do Messias. E vai esclarecendo cada um desses ensinamentos, vai clareando a compreensão daqueles discípulos, vai trazendo a eles uma luz daquilo que eles não compreendiam, não é? Esses acontecimentos acontecidos nessa estrada nos trazem muitas reflexões à luz da doutrina espírita. Falam de muitos ensinamentos, especialmente muitos de nós, quando ouve esses ensinamentos, as aparições de Jesus após a crucificação, nos remete a eventos mediúnicos, nos remete à compreensão da imortalidade da alma. Aliás, Jesus se materializa, e a materialização nada mais é do que um evento mediúnico. Mas não é essa a nossa proposta. O que nós buscamos na compreensão desse estudo é verdadeiramente esse caminho, não é? Essa caminhada que foi feita pelos discípulos e a caminhada que cada um de nós faz diante do sofrimento, das dificuldades que temos em compreender os momentos difíceis. Quando temos a oportunidade de passar por situações que fogem à nossa compreensão e que nos traz um grande sofrimento e que, ao invés de nos aproximarmos de Deus, nos distanciamos. O caminho de Emaús, a saída desses discípulos, mostra uma fuga daquilo que está acontecendo. Buscamos ir para longe. Quando buscamos o significado da palavra Jerusalém, ela quer dizer lugar de paz. Então, simbolicamente falando, é lógico que a proposta do Evangelho é nos trazer o ensinamento para ser colocado em prática nos dias atuais. Nós muitas vezes evitamos esse lugar de paz porque precisamos passar por sofrimentos. E por não querermos sofrer, fugimos, saímos do amparo da espiritualidade, não é? Jesus também mostra, através da explicação dessas palestras, desses estudos, dessas passagens evangélicas, ele nos mostra o imenso amor que ele tem pela humanidade. Jesus, ele mostra que muitos de nós não compreendemos as palavras de Jesus no sentido ensinamento, no sentido prática do bem. Nós lemos o Evangelho, nós lemos os ensinamentos doutrinários, entendemos com a nossa lógica material, mas não nos toca o coração. Ainda não nos sentimos preparados para vivenciar esses ensinamentos. E Jesus explica a esses discípulos naquele momento, e hoje nós temos, através da doutrina espírita, através da literatura espírita, tantos irmãos comprometidos em nos trazer o esclarecimento dessas passagens evangélicas, para que possamos vivenciá-las hoje, para que possamos compreender que não existe acaso nos propósitos divinos, que tudo que vem do alto vem para o nosso crescimento e vem para o nosso aprimoramento
espiritual, não é? Quando esses irmãos saíram, eles estavam abatidos e desiludidos, não é? Enquanto eles discutiam os acontecimentos, e quando eles sentem a presença amiga daquele desconhecido, eles são envolvidos, como nos diz Lucas, não é? Seus olhos foram abertos e o reconheceram, não é? E depois que os reconheceram, eles mesmos percebem, eles sentiram que o coração estava queimando. Porventura não estava nosso coração queimando quando nos falava pelo caminho, quando nos abria as Escrituras? Então, eles não reconheceram Jesus fisicamente, mas à medida que Jesus foi falando e eles foram tocados, e quando eles pararam e foram fazer a ceia, e que Jesus partiu o pão, aquela partilha os fez relembrar esse momento em que Jesus partilhou o pão lá na ceia. E foi ali que eles compreenderam que era Jesus. E quando eles olharam no entorno, o que aconteceu? Jesus simplesmente desapareceu, não é? Então, no versículo 34, Lucas nos remete, dizendo que realmente o Senhor se levantou e tornou-se visível. Então, quando eles perceberam que era Jesus, Jesus os acalentou e desapareceu. E o que aconteceu com eles? Perceberam que o lugar deles era em Jerusalém e voltaram para Jerusalém. E lá eles compartilham com os outros apóstolos, com os outros que ficaram, dessa oportunidade que tiveram de conviver com Jesus após a crucificação. E traz a nós hoje, a nós outros que ficamos aqui e que não estávamos lá, pelo menos de forma consciente, a percepção de que a crucificação é um divisor de águas, mas não é o momento mais importante. O Evangelho termina, os evangelistas terminam com a ressurreição, que na nossa compreensão não é ressurreição. Nós entendemos que é um efeito de materialização. Jesus se materializou diversas vezes depois da crucificação e vem trazer um ensinamento de que o sofrimento ele é necessário para que a gente, a partir desse sofrimento, aprenda com ele, transforme-se a partir dele e seja mais coerente depois dele. Então, o sofrimento da crucificação tocou a cada um dos discípulos, a cada um dos apóstolos de uma forma. Mas à medida que eles foram compreendendo a missão de Jesus, cada um foi se transformando, todos eles. Todos os apóstolos saíram, pregaram o Evangelho, cumpriram a missão da qual foram incumbidos, ensinados pelo próprio Jesus, que dizia que quando ele não estivesse mais ali, a missão dele seria a propagação da Boa Nova. E a nós hoje nos cabe, além da propagação da Boa Nova, a vivência. Hoje o exemplo desta vivência transforma muito mais do que as palavras naquele tempo em que as pessoas não conheciam, né? Elas tinham a impressão daquele Deus do Antigo Testamento, daquele Deus vingativo, daquele Deus que aparentemente era extremamente injusto. E Jesus vem trazer esse Deus de amor, de bondade, de misericórdia. Essa Boa Nova, ela é muito importante. Conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Mas o conhecimento por si só não transforma. O que transforma é a vivência desse conhecimento. É preciso que a gente viva, que a gente vivencie cada um desses ensinamentos. E nesse momento em que somos convidados a esse isolamento social, em que precisamos ficar em nossas casas,
para que o mal não seja maior, mas ele com certeza seja revelado, porque o mal é necessário, o mal precisa ser revelado para que o bem triunfe. É nisso que está o ensinamento do Mestre. Então estamos aqui neste caminho, nessa estrada simbólica de Emaús, tentando compreender os desígnios divinos, tentando entender o Mestre, tentando entender porque Deus permite que as coisas aconteçam. E muitas vezes a gente quer compreender com a intelectualidade, quando na verdade o convite da compreensão é com o coração. Nesse momento nós somos convidados à obediência, sermos obedientes às leis dos homens e às leis de Deus, sermos mais fraternos, sermos mais solidários, enfim, vivenciarmos os ensinamentos do Mestre na sua íntegra. É isso que nos é pedido. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, fazendo uma releitura desta passagem, ele diz que ainda existem muitos aprendizes na estrada de Emaús todos os dias, que conhecem a história do Mestre, mas se prendem à crucificação. Esquecem que nesse caminho de iluminação, muitos irmãos são enviados, desconhecidos, para nos trazer de volta a Jerusalém. E que nós, nos nossos sentimentos egóicos, não conseguimos compreender esta verdade. Percebemos que essa presença amiga é diferente, vem com uma energia diferente, mas ainda assim relutamos em aceitá-las. Emmanuel nos diz que a crucificação significa o sofrimento, mas que não é aí que se fixa a doutrina de Jesus. Como diz o ditado, depois de um vendaval, vem a bonança. Depois de um grande sofrimento, quando é visto como oportunidade, vem o crescimento espiritual. É pouco provável que pessoas que não passaram por grandes tribulações na vida tenham um fortalecimento interior. Pessoas que não passaram com compreensão do sofrimento. Como diz o Evangelho, nós temos o bem sofrer e o mal sofrer. Então, o sofrimento ele é uma oportunidade dada por Deus a cada um de seus filhos amados para se transformarem. E quando a gente consegue compreender isso, a gente vai ver todas as tribulações como oportunidades. Estamos num plano de prova e expiação, a portas da regeneração. E aqueles que estiverem preparados, com ouvidos de ouvir e olhos de ver, serão aqueles que aproveitarão melhor as oportunidades. Somente no reconhecimento da partilha do pão, os discípulos reconheceram o Mestre. Na passagem do caminho de Emaús, somente no reconhecimento da partilha do pão, os discípulos reconheceram o Mestre. Só é possível reconhecer a presença, sentir a presença amiga, amorosa do nosso irmão, nosso Mestre, Jesus, nos momentos de partir, nos momentos de compartilhar. Nesse Jesus, a caminho de Emaús, quando encontra os discípulos, ele acalenta o coração, ele instrui acerca da verdade e vai, para que os discípulos possam tomar a decisão sozinhos e escolherem se querem continuar no caminho a Emaús ou se querem voltar a Jerusalém, a um lugar de paz. E é isso que nos faz refletir sobre essa passagem. Nós estamos aqui no mundo de prova e expiação, envoltos em tantas tribulações, e é um momento de reflexão. É um momento em que nós voltamos para dentro de nós e buscamos
essas forças interiores para suportar tudo que está por vir. Nós não sabemos ainda a extensão do que está por vir, mas sabemos que estamos aqui e que estamos à mercê das vicissitudes respectivas de um plano de prova e expiação, que estamos aqui para o nosso purilamento espiritual e que precisamos passar da melhor forma, por isso que teremos que passar. Não sabemos o que, não nos cabe saber o que vamos passar, mas estamos num plano de prova e expiação. Que possamos ser, sim, aprendizes, mas aprendizes do bem, aprendizes proativos, aqueles que estão aqui para aprender verdadeiramente, para colocar em prática, sem reclamar, sem nos revoltar e sem querer saber aquilo que foge à nossa compreensão. Ainda não estamos prontos para entender todos os desígnios divinos, mas sabemos que existe amparo celeste, sempre existiu e sempre vai existir. E que nesse momento possamos rogar ao Mestre Jesus, que possamos rogar aos espíritos amigos que nos amparam, aos nossos guias e protetores espirituais, essa luz que vem do alto, para iluminar nossos caminhos, para iluminar nossas escolhas, para que possamos, nessa travessia simbólica de prova e expiação, não continuarmos nesse caminho desconhecido a Emaús, mas que voltemos a Jerusalém, que voltemos às práticas do Evangelho, que voltemos à vivência do exemplo do nosso Mestre Jesus. E certos que por onde formos, o nosso Mestre silencioso nos chama ao testemunho das lições que aprendemos. E assim, certos de que o amparo nunca nos faltará, nunca nos faltou, é que eu agradeço a oportunidade que eu tenho na tarde de hoje de estar aqui com vocês, convidando a reflexão, a leitura íntegra do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, dos versículos 13 ao 35. Que o nosso caminho ao nosso desenvolvimento espiritual, à nossa evolução espiritual, nos leve a nos encontrarmos depois que tudo isso passar, que a quarentena passar, que as provas passarem, a compreender que, como diz o nosso irmão Paulo, combatemos um bom combate e nos perseveramos na fé. Muita paz a todos. Agradecendo a todos os irmãos que estão aí conectados conosco nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp e YouTube. Colocaremos o endereço no finalzinho do vídeo. Agradecendo a espiritualidade amiga que se fez presente, nos ajudando no esclarecimento dos ensinamentos. Rogamos ao Pai a permissão para que possamos fazer a prece final. Ó Deus Pai eterno, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga e trabalhadora da nossa casa, nesse momento, Senhor, lhe agradecemos a oportunidade que nos foi dada na tarde de hoje, de estarmos aqui, refletindo acerca dos ensinamentos do Evangelho. Que possamos sentir a presença amiga do nosso Mestre Jesus, através do nosso guia espiritual, dos nossos protetores espirituais, nos induindo e nos dirigindo, nos mostrando o melhor caminho a seguir, nos mostrando as melhores escolhas, para que possamos estar fundamentados nos seus ensinamentos. Lhe rogamos também, ó Mestre, que possa fluidificar a água através dessa prece, para que ela possa alcançar todos os irmãos. Que esses fluidos sejam derramados, sejam salutares, trazendo muita harmonia, muita esperança, muita perseverança, tratando o nosso corpo físico, tratando o nosso corpo espiritual, nos libertando das nossas angústias, das nossas inseguranças.
Que os irmãos que estão agora conectados conosco possam receber esses fluidos de amor, de paz, que esses fluidos possam dissipar essa energia deletéria que nos envolve, possa abrir nossas mentes, nossos corações, que os pensamentos positivos de amor, de paz, sejam dirigidos a todo o nosso planeta. Que nesse momento possamos estar todos unidos em prece, orando pela transformação do planeta Terra. Que o nosso irmão Ismael, junto com todos os irmãos espirituais que trabalham na OP, sejam abençoados, fortalecidos, para que o nosso planeta passe por essa transformação energética. Que cada um de nós possa sentir essa transformação, que possamos nos comprometer com essa transformação. E assim, quando tudo isso passar, possamos ser bem melhores do que éramos antes. E é dentro dessa paz, dessa luz, dessa harmonia, rogando o amparo de toda a equipe espiritual da nossa casa, do nosso irmão Abdu, é que damos por encerrada a palestra pública doutrinária da tarde de hoje. Que assim seja.